Aula 001. Projetar aqui direto do Canva. Acho que vai ficar melhor. Apareceu. Vamos lá, meu povo. Deixa eu colocar em modelo de apresentação. Vou abrir um draw aqui também. Eu gosto de, às vezes, desenhar algumas coisas aqui. E esses desenhos nos ajudam. Vamos lá. Tô apagando aqui um negócio que estava salvo aqui da terapia, meu povo. Que vocês não tenham acesso aqui ao conteúdo da terapia. Então vamos lá. Apareceu para vocês aí, nossa aula de hoje aqui é a nossa primeira aula da nossa comunidade. Vamos começar com tudo. A ideia dessa comunidade aqui é que sejamos cada vez mais próximos e temos um bom caminho aí. Então vamos lá. Como identificar e modificar padrões disfuncionais no relacionamento e na família? Por que eu escolhi falar sobre esse assunto de primeira? Por que essa é a primeira aula da comunidade? Porque essa aula 001 ela será lembrada na história da humanidade como a primeira aula da comunidade laranja. Essa aula aqui, meu povo, ela é muito especial. Por quê? Porque nós precisamos identificar dentro dos contextos que a gente vive, tanto familiar, quanto o contexto social, quanto o contexto de relacionamento, quais são os padrões disfuncionais que a gente acaba perpetuando dentro do nosso processo familiar. Rafael, o que são padrões disfuncionais? Naturalmente, quando a gente tem um comportamento que ele é positivo e assertivo, esse comportamento é um comportamento funcional. Ele agrega e ele traz o resultado esperado sobre aquilo que a gente planejou. Perfeito? Então, isso é funcional. Quando nós temos comportamentos e padrões disfuncionais no relacionamento e na família, são comportamentos, pensamentos, emoções que nós trazemos a partir das nossas crenças para esse contexto familiar e social. De onde que eu tirei a ideia de trazer essa aula de hoje e por que esse tema? A nossa aula de hoje ela será guiada a partir desse livro aqui, ó. Esse livro aqui foi o primeiro livro assim que eu li especificamente sobre a terapia de casais e família, que é o Manual da Terapia Cognitivo-Comportamental para Casais e Famílias. Esse livro é do Frank M. Dátilo. Então, assim, quem quiser a referência, depois eu posso até mandar a foto lá no grupo, tá, gente? Mas mostrando para vocês aqui esse livro, porque ele é muito importante. Por que esse livro ele é importante para a construção das famílias e para o que a gente vai trabalhar hoje, pessoal? É que a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é uma linha dentro da psicologia, ela se mostra eficaz em diversos transtornos mentais. Então, assim, a pessoa ela sofre com ansiedade, ela sofre com depressão, ela tem, de repente, um quadro de transtornos de atenção e hiperatividade, TDAH. A TCC, ela é muito eficaz para todos esses casos. Só que esse sujeito aqui, o Frank M. Datillo, ele foi além. Ele pegou os aspectos da TCC e ele trouxe para a composição familiar. Então, a TCC para casais e famílias, ela é focada em ferramentas para identificar e modificar padrões disfuncionais, fazendo o quê? O ambiente familiar ser mais harmonioso. A nossa ideia aqui, como aula 1, é a gente identificar os padrões para a gente poder resolver os problemas. Não existe possibilidade de vocês resolverem alguma coisa que vocês não sabem o que é. Então, hoje, a gente vai identificar os padrões e começar a modificação deles.
Perfeito? Vamos lá. Qual é a nossa base? A nossa base científica aqui, para a gente começar as discussões, é o seguinte. Existe uma influência dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles afetam diretamente as nossas emoções e os nossos comportamentos. Por exemplo, quando eu comecei a preparar essa aula aqui, a aula 001, peraí. Perdão. Quando eu comecei a preparar essa aula 001, qual era o meu pensamento? O meu pensamento era o seguinte: eu preciso preparar a melhor aula possível, porque essa será a primeira aula da comunidade laranja. Esse foi o meu pensamento. Esse meu pensamento, ele afetou diretamente a minha emoção. Qual emoção eu senti? Olha só que interessante. Qual emoção eu senti a partir do momento que eu tive esse pensamento? Vamos lá, emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo, ansiedade. Vamos lá. Eu senti o quê? Eu me senti ansioso, eu me senti muito alegre. Então, assim, existem emoções que foram provocadas a partir do meu pensamento de preparar uma aula. E isso fez com que, quando eu me senti o quê? Feliz, emocionalmente ativo, ansioso, eu tive um comportamento. E qual foi o meu comportamento? Tentar buscar toda a base que eu podia para poder preparar a melhor aula para vocês no dia de hoje. Então percebam que o meu pensamento, ele afetou a maneira que eu ia sentir a emoção e afetou o meu comportamento. Porque o meu pensamento foi preparar a melhor aula possível. Aí vamos lá. Se eu tenho um pensamento diferente desse, que é o pensamento de, meu Deus, eu vou preparar uma aula para pessoas que eu, às vezes, talvez eu nunca tenha visto na minha vida, que vão avaliar o meu conteúdo, eu poderia sentir o quê? Medo. Percebam que a minha estrutura de pensamento, ela modificou a minha emoção. Agora eu senti o quê? Medo. E como comportamento do medo, eu poderia mandar uma mensagem no grupo e falar, pessoal, não vai acontecer mais a aula. Não vou conseguir, desistir, dou uma desculpa e deixo passar, como se nada tivesse acontecido. Então, a nossa primeira base científica aqui é a influência dos nossos pensamentos sobre as nossas emoções e nossos comportamentos. A segunda base é o seguinte. E quem disse isso daqui é um sujeito chamado Aaron Beck, tá, gente? Vou deixar isso escrito também para vocês no PDF da aula. Aaron Beck. Referência aqui. Segundo, dinâmica relacional. As nossas crenças e interpretações individuais impactam as relações familiares. Meu Deus do céu, cara. A psicologia é sensacional, gente. Vocês vão ver, às vezes eu fico deveras emocionado com a psicologia. Por quê? As minhas crenças e interpretações individuais, eu, Rafael, aquilo que eu acredito, crença é aquilo que você acredita no seu mais profundo. Aquilo que eu acredito no meu mais profundo e as minhas interpretações do que está acontecendo impactam a maneira como eu vou me relacionar com a minha esposa e com a minha filha. Olha só que interessante. A maneira que você acredita que as coisas funcionam, a maneira como você interpreta as situações, você, individual, impacta a forma que você se relaciona com seus familiares. Rafael, o meu pai e a minha mãe eram muito ignorantes comigo. Eles me tratavam mal. E aí, olha só, crenças do seu pai e da sua mãe, interpretações deles sobre como deveria funcionar a relação pai e filho, ou mãe e filho, ou filha, coisas individuais deles impactaram onde? Relações familiares com você. Hoje isso também acontece na sua vida. Quando você começa um relacionamento com alguém, as suas crenças, as suas interpretações, elas serão fundamentais no impacto que essas relações terão. A gente vai aprofundar isso. E, terceiro ponto, o papel das cognições. O Datilio, ele fala, né, sobre a importância da gente abordar as nossas cognições no ambiente familiar. Meu povo, o que são cognições? Só um parênteses aqui para eu aprofundar esse termo aqui, ó, cognições. Cognições são construções mentais com base na sua inteligência, na sua vivência, na sua capacidade de se relacionar
cognitivamente ou de maneira funcional com o meio. Então, tudo que é cognição é o quê? Inteligência, experiências e vivências. Perfeito? Inteligência, experiências e vivências fazem parte da sua cognição e fazem parte da interpretação que você vai ter. Perfeito? Começamos aqui? Começamos? É o nosso pontapé. Tem muito mais coisa. Rafael, vamos lá, vamos partir. A gente já entendeu aqueles 3 pontos da nossa base científica e a gente vai entender que para a gente conseguir identificar os padrões disfuncionais, nós precisamos identificar o quê? Nossos pensamentos automáticos. Pessoal, pensamentos automáticos são os pensamentos mais rápidos que vêm na sua mente quando X situação acontece. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Fazer um exemplo aqui com vocês. Situação. Ocorre um evento familiar específico. Vamos lá, deixa eu pensar num evento familiar específico aqui. Vamos lá, você tentou ligar para o seu marido e ele não atendeu o telefone durante 10 vezes que você ligou. 10 vezes. Você ligou 10 vezes para ele e ele não atendeu. Automaticamente vem um pensamento na sua cabeça. Esse pensamento é um pensamento automático. São interpretações imediatas. Lembrem que eu disse aqui atrás, no slide anterior, que a nossa cognição é a nossa experiência, inteligência e vivência? Pensem comigo. Se uma situação dessa do marido não atender o telefone 10 vezes for com um casal que eles têm um histórico de traição, pensem comigo. Se esse casal tiver o histórico de traição, qual o primeiro pensamento que pode passar pela cabeça dessa pessoa se eles não tiverem tratado isso? A interpretação é o quê? Provavelmente ele está o quê? Uma outra pessoa. E aí, olha o que acontece. Geralmente, o nosso pensamento automático, esse pensamento mais rápido nosso, dependendo da nossa cognição, vai trazer o quê? Uma distorção da realidade. Então, talvez o telefone esteja longe da pessoa, talvez muitas coisas possam estar acontecendo. Só que o seu pensamento automático, ele será o quê? Uma distorção daquilo que talvez, de fato, esteja acontecendo. Quando a gente tem um pensamento automático, algumas emoções, elas aparecem. E se for um pensamento automático disfuncional, algo distorcido, nossas emoções e reações emocionais serão o quê? Negativas. E a partir disso, nós temos comportamentos ou ações que podem perpetuar um conflito. Então, padrões disfuncionais nos relacionamentos, eles são construídos a partir de situações específicas, interpretações distorcidas, reações emocionais negativas e comportamentos que perpetuam o conflito. Meu povo, primeira pausa aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Por enquanto? Manda um joia, alguma coisa aí, só para poder ter uma noção. Hoje, essa aula também tem muito conteúdo, então, assim, é bom começar a fazer essas pausas para a gente poder ver se estamos seguindo bem. Deixa eu dar um alt tab aqui para eu ver. Sim, perfeito. Joia, joia. Dei um alt tab aqui, consegui ver. Joia, perfeito. Perfeito com ele. Joia, vamos voltar então para o conteúdo aqui. Perfeito. Então, como que isso funciona? De maneira que a gente constrói um esquema, né? Uma pirâmide. E geralmente, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal. Por quê? Geralmente, a gente tem acesso ao quê? A gente tem acesso ao nosso comportamento. A gente enxerga também no outro o comportamento da pessoa. Muitas vezes nós não enxergamos a emoção, nós não enxergamos o pensamento e nós não enxergamos esquemas centrais. Ah, joia, Bruna. Desce do ônibus aí, chega bem em casa e daqui a pouco você aparece aqui de novo com a gente, tá? Vamos lá. Geralmente, a gente enxerga o comportamento do outro. Então, quando a gente está conversando com alguém, quando nós estamos em alguma situação, nós enxergamos o quê? O que a pessoa se comporta na nossa frente. A análise do comportamento ela é muito mais fácil de ser vista do que a análise da emoção, do pensamento dos esquemas centrais.
Rafael, por que você colocou uma pirâmide aqui pra gente? Por que funciona assim? Por que está dessa forma? O comportamento primeiro, a emoção depois, o pensamento e o esquema central. Meu povo, tá assim pelo simples fato de funcionar dessa forma. Hierarquicamente, nós enxergamos desse jeito as pessoas. Quando vocês chegam até aqui, por exemplo, ou se vocês estivessem na minha frente, eu enxergaria o comportamento de vocês. Talvez eu conseguiria ver a emoção a partir da expressão, vamos supor que vocês estejam fazendo. Só que percebam que nesse momento aqui, ó, nesse ponto, eu já não tenho acesso. Aqui eu não tenho acesso e aqui muito menos. Eu vou falar o que são esquemas centrais, tá? Para fazer um pouco mais de sentido. Eu não tenho acesso, geralmente, ao pensamento do outro e eu não tenho acesso a esquemas centrais. Esquemas centrais, gente, a gente vai ter uma aula só sobre questão de esquemas, mas isso daqui era importante de estar aqui, por isso que eu coloquei. Esquemas centrais são crenças profundas. Por exemplo, eu tenho medo de ser abandonado, eu me sinto um fracasso, eu acho que eu nunca vou conseguir alguma coisa, eu penso que eu posso ser traído a qualquer momento. Isso daqui, ó, são esquemas centrais. É uma coisa muito mais profunda e que acaba, né, auxiliando na construção de pensamentos, emoções e comportamentos. Tá bom? Então, quando a gente pensa em esquemas disfuncionais, esses esquemas disfuncionais eles são criados a partir disso, ó. Só que, poxa, eu não tenho acesso a isso daqui. Eu não tenho acesso. Eu não sei, a partir somente do comportamento, por que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo. Dentro do nosso relacionamento, quando nós temos padrões disfuncionais de comportamentos e atuações, eu não sei, meu povo, o que está se passando, às vezes, no pensamento da pessoa que eu estou me relacionando. Eu não tenho ideia qual esquema central tem atingido a vida daquela pessoa. Então, é muito fácil, às vezes, eu combater o comportamento dela, gerando o quê? Um conflito, do que talvez investigar, às vezes sozinho, ou às vezes até com a pessoa, quais foram os pensamentos que levaram ela a ter esse comportamento, quais são os esquemas centrais que podem estar por trás disso, e quais são as emoções que estão envolvidas nesse processo. O que a gente enxerga é comportamento. E isso daqui, ó, é muito problemático, porque o comportamento ele é o quê? Uma interpretação que a gente tem da outra pessoa. Se vocês chegassem aqui e eu estivesse gritando, por exemplo, brigando com vocês o quê? Teriam uma visão, às vezes, tipo assim, poxa, o Rafael é um ignorante. Por que ele está fazendo isso comigo? Nossa, horrível, vou sair dessa aula. Não quero mais. Só que quando vocês talvez me deem a possibilidade de eu expressar minha emoção, que eu estou ansioso ou com medo, que eu pensei que isso daqui seria talvez um completo fracasso, vamos lá, ó, fracasso aqui embaixo no esquema central, mas eu penso isso, poxa, eu acabo dando a possibilidade para que vocês entendam o meu comportamento, mesmo que não seja um comportamento funcional naquele momento. Mas existe o quê? A possibilidade da mudança. Joia? Vamos lá, dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo prático, exemplo prático. Sempre traremos exemplos práticos, tá, meu povo, aqui. Exemplo prático de registro de pensamento automático em relacionamentos. Vamos trazer para o relacionamento agora, tá? Vamos lá. Pessoal, imagine que um dos parceiros, um casal, um dos parceiros percebe uma mudança no comportamento do outro. Percebeu uma mudança no seu comportamento e interpreta isso de maneira negativa, levando a emoções ruins e reações prejudiciais. E aí, olha só, a situação aqui, ó, bem parecida com aquela que a gente falou lá, né, da ligação, só que lá estava envolvendo uma questão de traição no histórico familiar, e aqui já é uma situação diferente. Vamos lá, a situação. O parceiro demora para responder uma mensagem. Vamos lá. Essa é a situação. Meu povo, situação em si não representa absolutamente nada. Nada, 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 nada. A situação em si não representa nada. O parceiro demorar para responder
é simplesmente uma demora para responder. A nossa interpretação é o que vai determinar essa situação ou a verdade de fato do que aconteceu. O parceiro demorar para responder, até aí pode acontecer, ok? Só que, olha o problema. O problema começa quando o parceiro demorar para responder se torna um pensamento automático disfuncional de ele não se importa comigo. Quando a emoção, quando o pensamento automático ele se torna uma interpretação negativa da situação, a probabilidade da sua emoção se tornar uma emoção disfuncional também é muito grande. Então, olha só, o parceiro demora para responder, pensamento automático, aquilo que vem rápido na cabeça. Ele não se importa comigo, qual emoção eu sinto? Insegurança e ansiedade. Resposta comportamental, o que eu faço de comportamento? Envio várias mensagens cobrando respostas. Só que olha só que interessante. Quando a pessoa ela toma essa atitude aqui, ó, de enviar várias mensagens cobrando resposta, se a pessoa já não está respondendo e você manda mais mensagens, a sua insegurança ela vai para onde, meu povo? Aqui, ó, a sua insegurança vai fazer o quê? Ó, vai subir. Eu já estou ansioso, eu já estou insegura, já estou ansiosa. E aí, como solução do meu parceiro não me responder, eu o quê? Mando várias mensagens. Eu estou resolvendo o meu problema? Não. Eu estou aprofundando o meu problema na resposta comportamental. Mas, Rafael, por que eu estou aprofundando o meu problema na resposta comportamental? Porque o seu pensamento automático foi o quê? Ele não se importar com você. E aí, se você tem esse comportamento aqui de enviar várias mensagens cobrando a resposta, possivelmente ele vai continuar não respondendo. Só que por que ele não vai responder? Porque ele não gosta de você? Não, porque talvez o telefone descarregou, porque talvez esteja numa reunião. Muitas coisas podem estar acontecendo e não necessariamente ele não se importar. E aí, qual o pensamento alternativo? Olha só, pensamento alternativo a gente pode chamar de pensamento adaptativo, tá, gente? É o pensamento que adapta a situação. Pensem bem, pensamento alternativo é um pensamento adaptativo. Joia? Pensamento adaptativo. O meu pensamento automático disfuncional foi ele não se importa comigo. Qual o pensamento adaptativo que faz com que eu não tenha um comportamento e uma emoção que me desregule? Talvez ele esteja ocupado e responderá assim que puder. Ponto. Rafael, mas ele demorou 3 horas para me responder. Quando ele te responder, vocês conversam sobre isso. Vidinha, vida, amor, meu dengo, não sei como você chama o seu parceiro aí. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Estava dormindo, estava numa reunião? Fiquei preocupado, olha só, fiquei preocupado, fiquei preocupada. Não, nossa, você não se importa comigo. Quando nós tivermos aula só sobre comunicação, a gente vai falar um pouco disso também, porque muitas vezes a gente externaliza isso daqui para o outro. Nossa, você não me respondeu durante 3 horas, você não se importa comigo. E aí a pessoa entra aqui numa defensiva. Eu vou explicar para vocês na aula de comunicação por que isso acontece. Então, pessoal, a partir de uma situação, vocês terão, de fato, pensamentos automáticos, emoções, respostas comportamentais. A questão é, a partir do momento que vocês conseguirem adaptar o seu pensamento automático, reavaliar o seu pensamento automático, possivelmente vocês terão respostas comportamentais, emocionais e de pensamentos melhores nas situações. Joia até aqui? Perfeito? Vamos lá. Tem muita coisa ainda para a gente poder ver. E muita coisa. Vamos lá. Uma explicaçãozinha aqui rápida, apesar de já ter falado, vou passar rápido isso daqui porque eu praticamente já falei já um pouco ali. Situação. Algo desencadeia um pensamento negativo, como a demora de uma resposta, perfeito? Então gerou um pensamento negativo. Pensamento automático, uma interpretação negativa, geralmente influenciada por insegurança, experiências passadas. Peraí, agora é o quiz, na moral. Ao vivo, vai ter quiz ao vivo, Rafael. Vai ter quiz ao vivo aqui, eu quero ver. Digitem aí.
Influenciada por inseguranças ou experiências passadas. Qual é o nome que a gente deu para isso daqui, pessoal? Ali atrás, começa com C. Já dei a dica, jogo da forca. Vamos lá. Influenciada por inseguranças ou experiências passadas. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Aquele nomezinho começa com C, meio chatinho o nome. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Experiências, vivências e inteligência. Crença, cognitivo, boa. Pera. Cognitivo, cognição. Cognição, pessoal. Quando a gente fala sobre a influência, a gente fala sobre cognição. Quando a gente fala sobre o que a gente acredita no nosso interior, crença. Diferenciação, perfeito? Crença, aquilo que eu acredito lá no fundo, mais profundo, que influencia em toda a subida. Então, vamos lá. Eu tenho uma crença, olha só, vou fazer aqui com vocês rapidinho. Vou fazer aqui rapidinho, porque isso daqui é muito bom. Foi até bom ter levantado essa pergunta aqui. Vamos lá, vou fazer um triângulo aqui pra gente, ó. A crença, pessoal, ela tá aqui embaixo, ó, mais profundo. Pensa que isso daqui é um iceberg. A pontinha aqui é o que a gente vê. Perfeito? Então eu vejo o quê? Meu comportamento inseguro. Eu tenho um comportamento de insegurança. Aqui eu tenho uma emoção. Emoção. Vou botar aqui comportamento em cima. Comportamento. Finge que é um C, tá, gente? Vocês estão conseguindo ver mais ou menos. Emoção. Aqui eu tenho pensamento. E aqui embaixo eu tenho uma crença. Qual é a minha crença aqui? Que eu não sou o quê? Eu não sou bom. Eu tenho essa crença aqui. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Eu não sou inteligente, eu não sou. Enfim, eu não sou inteligente, eu não sou bom. Essa é a minha crença. É que tá mais profundo, perfeito? Quando eu acredito nisso, que eu preciso fazer alguma coisa, o meu pensamento vai ser o quê? Eu não vou conseguir fazer. Por que eu penso que eu não vou conseguir fazer? Porque eu acredito, olha a crença, que eu não sou bom. Aí eu sinto o quê? Eu me sinto inseguro. E qual é o meu comportamento? Não fazer aquilo que eu preciso fazer. Isso daqui são crenças. Quando a gente leva para o lado de cognição, nós estamos pegando o quê? Experiências do passado que aconteceu. Fiz que está escrito aconteceu aqui, muito bonito, gente. Que aconteceu. E aí algo que aconteceu reforça na minha cabeça alguma coisa. E aí me gera uma insegurança. Perfeito? Então vamos lá. E aí, influenciada, gera o quê? Uma emoção, um pensamento automático gera sentimentos negativos como ansiedade e raiva, resposta comportamental. A emoção influencia a forma como reagimos, e aí resposta comportamental, e o pensamento alternativo, que é a reestruturação da minha interpretação inicial. Só passando aqui rapidinho. Perfeito? Então, seguimos. Como é que a gente faz agora um exercício prático para a gente poder melhorar essa avaliação que a gente tem sobre os nossos pensamentos? O que a gente faz para melhorar o nosso pensamento automático? Como que a gente resolve isso na prática? A gente utiliza uma estratégia chamada registros de pensamentos. Essa estratégia aqui, ela é baseada em quê? Na identificação, na observação, no reconhecimento e na análise do nosso comportamento. Quando nós estamos descobrindo padrões disfuncionais, vamos lá, quando nós estamos descobrindo padrões disfuncionais na nossa família, na nossa vida, no nosso relacionamento, a gente tem que identificar a situação que esse padrão disfuncional pode ter aparecido, a gente observa e anota a nossa interpretação imediata, ó, o pensamento automático, a gente reconhece qual emoção isso gerou na gente e a gente analisa qual foi a nossa reação. Vamos lá, exemplo prático. Vamos trazer para a prática aqui, gente. Vamos lá. Existe uma situação dentro da sua família onde todas as conversas que vocês precisam ter, conversas sérias sobre assuntos pertinentes ao casal ou à família, vocês geralmente
gritam e levantam a voz um com o outro. Perfeito? Essa é a nossa situação. Vai acontecer alguma coisa, vocês vão conversar sobre um assunto delicado e automaticamente entre muitas aspas, vocês começam a gritar e ver um desentendimento gigante. Identificar a situação. Qual é a situação aqui, nesse caso? Conversar sobre uma situação difícil na família. Conversar que alguém está sendo, sei lá, tá tratando mal um parente, não está contribuindo bem com as coisas dentro de casa, de alguma forma. Então, esse foi o evento que gerou o conflito. Identificamos. Qual foi o pensamento que a gente teve a partir dessa situação? A nossa interpretação imediata. Nossa interpretação foi que não tá legal. Meu pensamento é que sempre que a gente tiver a conversa, as coisas vão sair do controle. Meu pensamento é esse. Qual emoção eu sinto? Cara, eu fico com raiva. Fico com raiva. E como que eu ajo na situação? Eu brigo. Vocês podem fazer essa escala aqui para várias coisas na vida de vocês. Várias. Identificar a situação, observar pensamento, reconhecer, emocionalizar comportamento. Para várias coisas. Por quê? Porque isso vai dar a força e a possibilidade para que vocês consigam o quê? Substituir aquilo que não está sendo funcional. Esse daqui é um caminho muito prático, pessoal, para fazer isso daqui assim de maneira fácil. Mas como que a gente faz isso? Olha só que interessante. Ao invés de a gente começar, às vezes, por aqui, identificando a situação, a gente analisa o comportamento. Então, quando você analisar em uma situação que o seu comportamento talvez poderia ser melhor, ou o comportamento do outro, na sua percepção, poderia ser melhor, você faz o processo inverso. Percebe? Cara, discuti feio com a Joyce agora. Meu Deus, acabei de discutir com a Joyce. Nisso que eu discuti com a Joyce, o que vai acontecer? Eu vou reconhecer a emoção que eu senti, eu vou observar o pensamento e eu vou identificar a situação que isso aconteceu, para que ela não se repita. E como que a gente faz isso? A gente treina com roleplay, feedback, aplicação real e avaliação. Pode falar, Walter. Boa noite. Boa noite, Walter Ramos. Tudo bom? Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Eu tenho um pouco desse problema de assuntos mais delicados, eu acabo levantando um pouco a voz, assim, em algumas situações. Aí, no caso, o meu levantar de voz seria o quarto passo, analisar o comportamento, porque é um Sim, assunto que identificar a situação, eu entendi que é o assunto, né, que tá rolando ali. Então, vamos ter que discutir um assunto delicado. O comportamento seria esse levantar a voz? sim, exatamente. O levantar a voz seria aquilo que faz com que essa situação continue acontecendo. É como se você perdurasse uma discussão ou talvez escalasse uma discussão por conta do comportamento. Aham, Entende? E aí, o que acontece? O mais poderoso, Walter, aqui é identificar a situação não só como uma conversa difícil, mas quais são, talvez, os pontos específicos das conversas difíceis. Porque, assim, por exemplo, falar sobre finanças, para alguns casais isso é de boa, para outros isso é uma conversa difícil. Falar sobre, de repente, a questão sexual no relacionamento, para alguns casais, seja uma conversa bastante difícil, para outros não. Então, quais são os difíceis do Walter? Porque quando o Walter ele entende quais são os difíceis para ele consegue o quê? Entender na cognição, olha, na cognição, no uhum, histórico dele, se isso é um padrão que acontece. Nossa, sempre que a gente toca nesse assunto X, acontece de tal forma. Perfeito? uhum, Vou mandar assim, Fran, fica tranquila. Pode ficar de boa. Vou mandar assim. Entendeu? E aí você analisa, poxa, já analisei que eu levanto a voz. Cara, mas eu levanto a voz em quais situações? Quando tal pessoa faz alguma coisa, quando a pessoa levanta a voz também, eu devolvo. E aí são vários detalhes dentro disso que fazem com que aconteça o seu comportamento. entendi. Joia?
Obrigado, desculpa eu interromper. Nada, pô, interromper nada, você contribuiu. Aí, isso não é interrupção, isso é contribuição, mas obrigado por ter contribuído. Obrigado. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz treinamento de reestruturação de pensamento. Na terapia, no consultório, a gente utiliza muito uma estratégia chamada roleplay. Roleplay é o quê? É você criar e desenvolver situações simuladas. Então, a gente simula uma situação para a pessoa poder se ver naquele lugar e ter que reagir daquela forma, sem que seja uma situação real. Para ela poder identificar quais são os pensamentos automáticos, o que gera nela de emoção. Então, a gente desenvolve roleplay. E aí, a partir do roleplay, a gente tem o quê? Orientações sobre como melhorar e depois aplica em situações cotidianas da própria pessoa. Então, por exemplo, o Walter, vou usar o Walter aqui como exemplo porque ele contribuiu com a gente. Quando o Walter ele usa, de repente, essa questão de levantar a voz, a gente desenvolve um roleplay que não envolve uma situação desafiadora para ele, uma situação que ele, teoricamente, não levantaria a voz, ok? Para ele se sentir confortável de treinar isso primeiro. Olha, a gente vai conversar sobre um assunto, sei lá, sobre finanças. E aí o Walter ele vai manter ali um padrão. E aí, quando de repente ele perceber, nossa, é quando você levantar a voz, Rafa, eu tenho vontade de levantar a voz também. Meu primeiro impulso é devolver. Opa, identificamos então. E aí a gente parte o quê? Para o feedback construtivo, que é o quê? Walter, então, quando a pessoa levantar a voz, você vai interromper a discussão, vai pedir 2 minutos, vai de repente tomar uma garrafa d'água, um copo d'água, algo, para dar o quê? Um break no comportamento. Você interrompe a ação com outro comportamento. E aí você tenta avaliar a situação melhor antes de levantar a voz. Beleza, então eu vou substituir o comportamento para poder dar esse break antes do impulso de levantar a voz. E aí, depois do feedback, a gente aplica aí. Perfeito, exatamente, muito bom. E a gente aplica em situações reais. Aí o que? O Walter ele vai ser jogado aos leões? Não, ele vai ser colocado em alguma situação real ali que ele já, por exemplo, já passou, e aí a gente vai treinar isso de uma maneira mais direcionada para ele. E aí depois de usar isso em situações cotidianas reais, depois de utilizar isso em situações cotidianas reais, a gente discute a estratégia e ajusta o que precisa ser ajustado. E aí, dessa forma, a gente treina a reestruturação de pensamentos no nosso relacionamento, na nossa família. Rafael, essa questão de roleplay funciona? Cara, eu até trouxe para vocês aqui algo muito maneiro. Roleplay, pessoal, é uma simulação, tá? Roleplay é um nome técnico que a gente dá na psicologia, mas é uma simulação. Existe um estudo muito interessante que ele foi feito por acho que foi uma universidade americana, se não me engano, que ele fez um estudo de roleplays com adolescentes e pessoas que tinham ansiedade social. Ansiedade social, gente, é um transtorno que a pessoa ela tem dificuldades de manejo em situações sociais, no trabalho, na escola, na vida, enfim, no geral, ela tem uma dificuldade. E o que foi feito? Eles pegaram a estratégia de roleplay, aquilo que a gente falou ali atrás, perfeito? E eles começaram a treinar essas pessoas em situações o quê? Fictícias, ok? Rafael, por que situações fictícias? Olha o nosso primeiro ponto aqui, ó. Desenvolver situações simuladas. Eles desenvolveram situações simuladas e começaram ao quê? A treinar o quão melhor essas pessoas ficavam, perfeito? Depois de fazer esse roleplay durante 8 semanas. Eles passaram 8 semanas com 130 pessoas fazendo esse estudo. No final da 8ª semana, eles tiveram o grupo do roleplay, que foram, né, colocados para poder fazer o roleplay, e o grupo controle, que não teve acesso aos roleplays. Então, o grupo fez e o outro grupo não fez. Olha o tamanho da redução de ansiedade do grupo que fez o roleplay comparado ao grupo que não fez.
O grupo que foi exposto ao roleplay, que treinou, que pensou em estratégias, que vivenciou experiências intencionalmente, reduziu a ansiedade em 35%, quando o grupo controle, né, só de estar ali no meio, 15%. É mais que o dobro, pessoal, de mudança. E dentro, né, da melhoria da reestruturação cognitiva, né, na escala CRS, que é uma escala que mede, né, o quanto melhor as pessoas tiveram de diferença entre a aplicação ou não aplicação, foram muitos pontos de diferença aqui, quase 4 pontos e 1.2. Esse estudo científico sobre a reestruturação cognitiva é o quê? É a base que a gente utilizou aqui para trazer para vocês que roleplays de padrões disfuncionais no relacionamento, eles colaboram para que vocês consigam o quê? Melhorar a resposta de vocês. Então, se eu tenho, se a minha forma, de repente, disfuncional no relacionamento é evitar qualquer tipo de conversa difícil, a partir do momento que eu conseguir fazer roleplays ou treinamentos aqui, junto com meu parceiro, às vezes sozinho, pensando em situações, eu vou conseguir diminuir, provavelmente, esses padrões negativos e ter comportamentos melhores. E aí eu quis trazer um estudo para vocês para ver que, de fato, isso funciona. E aí vocês podem fazer daquela forma, criar situações, resolver aquelas situações e depois colocar em situações práticas do dia a dia de vocês. Isso daqui foi só a questão da finalização do estudo, tá? O pessoal que fez, né, o estudo, eles conseguiram manter a habilidade de ter mais habilidade social, mesmo depois de 3 meses do acompanhamento. Isso é muito tempo. Então, eles passaram 8 meses ali treinando, aprendendo, fazendo, né, experiência. E mesmo depois de ter finalizado, 3 meses depois, eles ainda tinham uma alta melhora dentro daquilo que eles tinham como dificuldade. Joia? E aí, vamos lá. Não tem como eu passar essa aula aqui para vocês sobre padrões disfuncionais sem mostrar para vocês quais são os 10 principais padrões disfuncionais dentro de um relacionamento. Impossível. Impossível. Por quê? Porque eu quero que vocês consigam identificar padrões disfuncionais em vocês para que vocês consigam trabalhar e melhorar isso. Eu vou passando aqui, eu vou falar com vocês, né, os padrões disfuncionais, eu vou demonstrar quais são, a gente vai explicar para vocês também alguns deles, e vocês vão anotando aí, tá, pessoal? Anotem. Rafael, vai estar na área lá do aluno da comunidade essa aula aqui, depois eu vou assistir 1000 vezes. Tudo bem, você vai assistir 1000 vezes, mas anota, é importante. Anota aí, tem um caderninho de vocês aí, mas tirar print também funciona, né? Está no mundo da tecnologia, Rafael. Tira print. Criança hoje tira foto do quadro na escola, não vou tirar print aqui da aula. Poxa, enfim, desculpa, pessoal. Um devaneio somente. Então vamos lá, 10 principais padrões disfuncionais no relacionamento, ok? Possivelmente nós temos alguns desses padrões como critério, assim, poxa, eu faço isso. Minha parceira faz isso, meu parceiro faz isso. Então, assim, não se prendam a, tipo assim, meu Deus, eu tenho um monte desses. Não, respira. O importante é você reconhecer e poder trabalhar, ok? Não façam dessa aula aqui um diagnóstico e, meu Deus, eu vou morrer. Não, respira, calma aí. É assim. Vamos lá. Primeiro, comunicação defensiva. Muito comum. Essa teoria da comunicação defensiva, né, como um padrão disfuncional, ela vem a partir desse psicólogo chamado John Gottman. Esse cara aqui, ele criou um termo chamado 4 Cavaleiros do Apocalipse, que são 4 pontos que levam os casais se separarem, ok? Esse cara aqui é uma das maiores referências que tem em terapia de casais e família no mundo. É um velhinho já, bem velhinho, inclusive. Ok? E a primeira e a mais comum são comunicações defensivas. Qual é a descrição disso? É o parceiro responder às críticas de maneira defensiva, sem assumir responsabilidade, desviando a conversa ou culpando o outro. E isso faz o quê? Impede a resolução de um conflito e gera ressentimento.
Então, esse é um padrão disfuncional muito comum nos relacionamentos. Ter uma comunicação defensiva. Eu chegar pro Walter e falar, Walter, você eleva a voz quando a gente está discutindo. E o Walter falar, eu não elevo a voz. É porque você é pá, 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 pá. E aí o que acontece? Nunca resolve nada. Por quê? Porque isso só gera o que? Ressentimento e mais conflitos. É uma comunicação sempre defensiva. Segundo ponto, críticas contínuas e destrutivas. Quem falou sobre isso também? John Gottman, pessoal. John Gottman. O cara é fera. O velhinho é sinistro. O que ele falou? Ele falou que as críticas contínuas e destrutivas são padrões disfuncionais porque, em vez de apontar comportamentos específicos que a pessoa está tendo, a pessoa ataca o quê? A identidade do parceiro. Por exemplo, olha só. Cheguei em casa e alguma coisa não está feita da melhor maneira possível. Aí eu chego para minha esposa, ou chego para minha filha, chego para as pessoas que acompanham a minha família e falo: vocês nunca fazem nada certo. Olha só, eu estou pegando um ponto específico, ok? Estou pegando um ponto específico e estou o quê? Generalizando. Eu estou trazendo o quê? Você nunca faz nada certo. E isso faz o quê? Dentro dos relacionamentos ou dentro da composição familiar? Isso mina a autoestima da pessoa e gera o quê? Insegurança emocional. Então, pessoal, padrão disfuncional de crítica destrutivas e críticas contínuas, na verdade, né? E destrutivas. Nossa, isso daqui aparece muito no consultório. Bastante, bastante, bastante. Joia? Vamos lá. Terceiro, desprezo ou sarcasmo. Os 4 primeiros aqui são do Gottman, né, cara? Agora que eu fui perceber. Verdade. Tô botando nem liguei. Acho que tava na mesma batida do Gottman. Aí já fui pegando só as coisas dele e depois tem outros. Tá, mas vamos lá. Desprezo e sarcasmo. Odeio sarcasmo. Sério. Nossa, vou contar uma história pra vocês rapidinho. Quando eu comecei a namorar com a Joyce, cara, a Joyce era bem resposta, assim, Joyce sempre teve resposta pra tudo. E nós éramos muito amigos, né? Só que assim, eu sabia que a Joyce sempre tinha essa respostinha pra tudo. Mas não que ela seja mal educada, ela só tinha essas respostas assim, pum, toma lá da cá, rápido, assim, pum, sem freio na língua, total. Cara, teve uma vez que a Joyce ela foi debochada comigo, não foi nem sarcástica. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, olha só, a gente tá começando a namorar, isso é um ponto que eu não admito assim de jeito nenhum, cara. Aí ela ficou olhando assim pra mim, assim, bem séria, porque eu acho que ninguém nunca tinha dito isso pra ela. Eu falei, olha, você nunca vai me ver debochando e nem fazendo sarcasmo com você. E não é aquele sarcasmo de piadinha, não, tá? É sarcasmo, assim, de ser algo pesado. Aí eu falei, isso nunca vai acontecer, porque eu não faço isso, eu não gosto disso. Isso é uma das coisas que eu mais abomino num relacionamento. E assim, eu lembro que foi um dia assim, diferente. Porque isso foi precisado ser trazido naquele momento no nosso relacionamento. Por quê? Porque é algo que pesa para mim. Então, desprezo e sarcasmo, você o quê? Carregar sarcasmo, zombar da pessoa, tratar por desdém, isso mina um relacionamento por completo. Isso traz consequências enormes para um relacionamento. Então, vamos lá, ó. Claro, como se você soubesse o que está fazendo. Isso que diminui a empatia e enfraquece a conexão emocional entre o casal. Não deixem que o sarcasmo, a zombaria ou desdém acabem com o relacionamento de vocês. Já é? Isso daqui é um padrão disfuncional. Qual outro padrão disfuncional? Evitação de conflitos ou stonewalling. Stonewalling é, vamos lá, tradução livre aqui, uma parede de pedra, ok? Parede de pedra. Você vira uma parede ali, né, para a pessoa e você não quer contato com ela, você se retira emocionalmente das discussões, você não quer saber das coisas, você ignora, porque você está o quê? Evitando conflito. Ah, mas eu estou evitando conflito. A gente não briga. Você já viram aquele casal que fala assim, a gente não briga, a gente nunca brigou. Só que às vezes você passa 7 dias sem se falar. Meu Deus, o quão funcional é isso? Não é funcional. Às vezes vocês não brigam, mas vocês também não resolvem nada.
Então, um casal que passa, né, por esse processo aqui de stonewalling, essa postura impede que várias coisas sejam resolvidas no relacionamento e lá na frente estoura um barulho muito grande e você fala assim, meu Deus, a gente nunca brigou e a gente se separou agora. Inclusive, esses dias vi um vídeo de um casal aí, do youtubers, eu acho, um casal de youtubers, que se separou e eles falaram assim, não, a gente nunca brigou. E o parceiro, né, o homem lá do relacionamento falou assim, não, porque existe, olha só, a frase do cara, existiam situações que eu queria falar, só que a gente nunca conversava e agora se tornou assim, a gota d'água e acabou. E o cara saiu de casa. Simplesmente assim, o cara acordou num dia e saiu de casa. Que é interessante, por quê? Porque ele, a esposa, né, a ex-esposa agora, ela ficou surpresa. Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu. Ele simplesmente saiu de casa. E aí, quando ele falou sobre isso, também fez um vídeo, né? Cada um fez um vídeo no seu respectivo canal. Ele falou: não, existiam coisas que há muito tempo, olha só, há muito tempo, estavam ali debaixo dos panos e eu não falava por medo, por qualquer coisa nesse sentido. Isso te faz mal também, entendo completamente. Entendo completamente. Então, pessoal, tomem cuidado com a evitação de conflitos, porque não necessariamente isso é funcional, ok? Isso aí. Tem que conversar sobre. Tem que conversar de maneira, claro, educada, respeitosa, com estratégia de comunicação. Mas os problemas eles precisam ser resolvidos. Não tem como. Uma frase que eu falo muito com os casais que eu atendo é: de tanto jogar a sujeira para debaixo do tapete, a casa toda ficou com rinite. É uma frase que eu falo assim, do nada, tá todo mundo espirrando. Mas ninguém sabe por quê. Mas tá todo mundo espirrando. Joia? Quarto ponto: dependência emocional e excessiva. Teoria do apego. Esse daqui é o John. Nossa, outro John. Meu Deus, muitos Johns. Qual é essa teoria da dependência emocional excessiva? É um dos parceiros se tornar excessivamente dependente do outro para validação, segurança e felicidade. Esse comportamento pode gerar um sufocamento emocional e instabilidade na relação. Por quê? Você espera sempre muito do outro, porque você é o quê? Extremamente apegado. Então, tomem cuidado com isso, porque você também é um ser independente, você também é uma pessoa individual. Quando você coloca o outro, o seu parceiro, como o único capaz de prover validação, segurança e felicidade para você, você está num terreno que é totalmente instável. Porque talvez no dia que seu parceiro estiver trabalhando bastante ou focado talvez em uma outra situação, você vai se sentir o quê? Abandonado. E aí, pensamento, emoção e comportamento serão o quê? Disfuncionais. E vocês brigarão. Então, teoria do apego. Falta de responsabilidade afetiva, que é o quê? É a Psicologia de Desenvolvimento Emocional, do Goleman. Esse cara que tem um livro muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Daniel Goleman. Esse é um livro muito bom. Me fugiu o nome agora do livro, mas um livro azul. Depois eu vou olhar aqui para vocês e ver isso. Mas é um livro azul muito bom. Daniel Goleman. E a descrição é o quê? É ignorar ou invalidar as emoções do parceiro. Como dizer, você está exagerando, você tá sentindo isso demais. Perfeito? E aí, isso é um ponto que Ana, muito obrigado. Muito obrigado. Inteligência Emocional, galera. É esse o nome do livro. Muito obrigado. Inteligência Emocional. Livraço, livraço. Depois eu mando a foto para vocês. Não sei se ele tá aqui. Se ele tivesse aqui. Eu acho que ele não tá aqui. Porque mais cedo eu peguei esse livro aqui, ó. Da terapia de casal. E ele não tava ali. Deve estar lá no escritório da Joyce. Mas, Inteligência Emocional, muito obrigado. Esse livro é muito bom. E ele vai ajudar o quê? Sobre essa questão de, poxa, você está exagerando, você sente demais, você não deveria estar sentindo isso. Olha isso, é falta de quê? Responsabilidade afetiva, pô. Cara, se a pessoa tá sentindo e tá sentindo diferente de você, deixa a pessoa sentir diferente de você. Mas Rafael, eu não sentiria dessa forma. Tudo bem, ok, segue sua vida. Entende que o outro é diferente. Meu Deus, a Joyce morre de medo de barata. Morre. A Joyce morre de medo de qualquer bicho sem que passar voando perto dela.
A não ser o mosquito, que eu acho que o mosquito ela já consegue dar um tapão no mosquito. Mas, cara, eu vou falar pra ela, nossa, Vitor, meu Deus, como é que você sente medo desse negócio aí? Papapá. Não, cara, você sente medo dela, tá bom, morre de medo aí. Eu vou chegar, vou matar a barata pra você e a gente segue a vida. Acabou, resolveu. Eu vou ficar pisando na ideia do tipo, nossa, não deveria ter medo de barata, barata não vai fazer nada pra você. E, meu Deus, vou arrumar uma ideia por causa disso? Não. Respira, marido chegou, sai daí, deixa eu que mata a barata aqui, relaxa. Pronto, resolveu. É isso. Então, tenha responsabilidades afetivas, meu povo. Então, isso daqui é um ponto, é um padrão que é disfuncional em muitos relacionamentos. Falta de responsabilidade afetiva. Vamos lá. Controle e ciúme exagerado. Então, psicodinâmica de relacionamentos do Bowlby. Então, e o Beck também falou sobre isso. Esse Aaron Beck que eu falei lá no começo da aula. Pessoal, Aaron Beck, desse jeito, com 2 A's mesmo, não tá errado. Aaron Beck, o pai da terapia cognitivo-comportamental, é ele. Tentativa de controlar o parceiro por meio de restrições, manipulação ou vigilância. Muitos casais têm isso. Hoje no consultório eu tenho recebido poucas demandas com relação a isso, mas ainda existem muitos. Estão escondidos por aí. Mas muitas vezes está relacionado a inseguranças internas e padrões de apego ansioso. Então, assim, eu às vezes tenho muitas inseguranças. Por conta das minhas inseguranças, eu acabo privando a minha esposa, de repente, de fazer qualquer coisa na vida. Por quê? Porque eu fico nessa questão do ciúme exagerado. E isso é um padrão que disfuncional no relacionamento. O relacionamento não torna um ambiente saudável. Por quê? Porque eu tenho esse comportamento como padrão. E aí eu torno um ambiente muito ruim de ser vivido. 8. Meu Deus, gente, isso daqui eu tenho que grifar. Script relacionado em traumas do passado. Ficou toda torta a minha linha. Gente, é sério. Pensem comigo. Cara, quem nunca passou por isso daqui não tá vivo. Não tá vivo. Ou nunca teve um relacionamento passado. Cara, não tem como, pessoal. Não tem como. Isso daqui, em algum momento, vai aparecer no seu relacionamento. E aí eu falo que você precisa do quê? Estar terapeutizado. Você precisa estar o quê? Consciente dos seus padrões disfuncionais. Você precisa estar consciente do quê? Das suas crenças, das suas cognições. Tudo que vocês já aprenderam hoje. Perfeito? Por quê? A gente precisa entender que nós não podemos repetir padrões vivenciados ou na infância ou em relacionamentos anteriores. Olha só o medo do abandono, necessidade de aprovação constante, tendência a se relacionar com pessoas abusivas. Meu Deus, isso daqui acontece? Acontece, infelizmente acontece. Então, esse script aqui relacionado em traumas passados, gente, a gente precisa ficar de olho para a gente não repetir inconscientemente problemas que a gente de repente já viveu, ok? Rafael, Jeffrey Young, ele é Jungiano, é o Jungiano, não sei o quê. Tudo bem, eu sou da TCC, mas a gente entende que algumas coisas dentro do processo psicanalítico, eles fazem um pouco de sentido, ok? A gente não é aversivo à psicanálise, não, meu povo. Fica tranquilo. Existe aquela guerra entre teorias da psicologia. Mas, enfim, pouquinho. Mas, enfim, brincadeiras à parte, meu povo. E tem um psicanalista assistindo isso daqui no futuro. Meu Deus, Rafael, que truculência com a psicanálise. Não, é amor. Vamos lá. Psicanálise é muito importante. Muito. Vamos lá. 9. Teoria do modelo de intimidade. O que isso quer dizer? A relação torna mecânica e sem demonstração de carinho, levando ao distanciamento emocional, muitas vezes insatisfação conjugal. Meu Deus. Padrão disfuncionalíssimo. Aquele casal que depois de um tempo de relacionamento, às vezes só dá um selinhozinho assim, ó, e vai embora. Não dá mais um abraço, não chega perto, não dá um cheiro no cangote da parceira ou do parceiro. Isso é o quê? Falta de intimidade e conexão. Mas, Rafael, quando a gente namorava, era caliente, era tudo muito bom. Eu entendo, perfeito, ok, que bom que era. Mas isso não pode morrer. Isso precisa perpetuar, precisa perdurar. Então, não deixe que a sua relação se torne mecânica e sem demonstração de carinho. Por quê? Porque quando a relação ela se torna mecânica e sem essas demonstrações de carinho, afeto, cuidado, vocês aumentam a distância emocional entre vocês e, naturalmente, a insatisfação conjugal.
acontecerá. Ok? E aí, vamos lá. Competição ao invés de colaboração. Daqui é uma do Minuchin, ok? É uma psicologia sistêmica e ele fala, né, sobre parceiros que começam a agir como adversários, disputando quem está certo, quem faz mais pela relação, ao invés de atuarem como uma equipe. Eu sempre falo que a gente precisa enxergar o relacionamento como um jogo de frescobol. Qual é a diferença do jogo de frescobol para o jogo de tênis? No frescobol, o que a gente faz? Nós atuamos o quê? Junto. Pode cair. No tênis, eu quero fazer ponto em você. Quando a gente pensa, né, em competição no relacionamento, é como se nós estivéssemos jogando tênis com o nosso parceiro. Eu quero pontuar, você quer pontuar. E a gente deixa de agir como frescobol, que é um jogo de parceria. Então, vamos pensar o quê? Poxa, um casal que tem esse padrão disfuncional aqui, naturalmente eles brigaram muito. Por quê? Porque eles querem o quê? Competir. Então, ó, aumenta o conflito. Perfeito? Aplicação prática, gente. Pra gente praticamente finalizar, estamos terminando já. Autoconsciência. Incentive o seu parceiro ou sua família a refletir sobre os seus pensamentos antes de agir. Estabeleça momentos semanais para discussões familiares abertas. Continue aqui na comunidade Laranja com toda a sua família e seus filhos te agradecerão por isso. Com toda certeza. Rafael, por que você tem certeza disso? Porque se vocês estão aqui aprendendo pontos para melhorar o seu relacionamento, sua dinâmica familiar, cara, os maiores recompensados disso serão tanto vocês mesmos, óbvio, menos dor de cabeça, mas a família de vocês também. Então, apliquem isso, incentive que o parceiro ou a parceira de vocês reflitam sobre padrões disfuncionais para a gente poder chegar em pontos melhores. A Jaqueline, ela mandou um coração e ela levantou a mão. Você quer falar, Jaque? Fica à vontade aí. Se foi sem querer também, pode avisar também que tá tudo bem. Ou era o coração que era a ideia? Não sei. Então, para a gente fechar aqui os slides, a gente abre aqui só para caso vocês queiram fazer perguntas, alguma coisa. Gente, isso daqui sempre vai estar no final das nossas aulas aqui da comunidade. Todas as aulas. Semana que vem isso daqui vai estar também. Rafael, mas é repetitivo. Tudo bem. Mas isso daqui sempre estará presente. Anote, relembre e aplique. Anote, relembre e aplique nessa aula. Pessoal, porque é muito importante essa anotação. Ah, tudo bem, Joia. Boa noite, Tati. Fique bem, fique bem. Ah, pessoal, antes do pessoal que vai sair, provavelmente Tati vai sair. Depois eu vou falar para vocês, mandem lá no grupo o que vocês acharam. Eu vou abrir a possibilidade de vocês enviarem mensagem. Manda lá. Só para o pessoal que não apareceu hoje, fala assim, meu Deus, eu perdi, com certeza. E perdeu mesmo. Joia? Então anote, relembre e aplique. E, pessoal, a família é o maior investimento que vocês podem ter. A família é o maior investimento. Então, observem isso, pensem sobre isso e apliquem tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui. Com o tempo, né, teremos outras aulas sobre outros milhares de assuntos e com outros profissionais também, ok? Então teremos pediatras, psiquiatras, sei lá, pessoas também que estão financeira, tanto faz. Mas a gente vai estar com uma galera aqui de peso trabalhando junto. Como foi para vocês? Como foi para vocês esse tempo?